Fala, nação cabeça de queijo, Pistola na área para mais um vídeo do canal. Certamente hoje não era o dia que eu gostaria de estar fazendo esse vídeo, ainda mais dessa forma. Estamos todos frustrados, decepcionados, incrédulos, estarrecidos, deprimidos com o que aconteceu na noite de ontem, mas temos que encarar a realidade, temos que falar desse jogo, né? O Green Bay Packers mais uma vez fica pelo caminho na final de conferência, derrota por 31-26 para o Tampa Bay Buccaneers. E eu vou começar esse vídeo dando uma intitulada nele, assim como eu falei no meu Twitter, que o Packers se tornou o time do quase. Os Packers se tornaram um time de temporada regular. Aquele time que é avassalador durante a season, números altamente expressivos, rendimento então que nem se fala, uma equipe realmente quase que incontestável dentro das 17 primeiras semanas da competição. Mas que quando chega no momento de decisão, quando chega na hora H, quando chega no dia D, parafraseando o ministro da Saúde, a equipe deixa a desejar, a equipe não tem aquele poder de decisão, aquele poder de chegada, e sempre falta alguma coisa para a gente estar lá no Super Bowl. Vocês devem conhecer aquela expressão cavalo de chegada, né? Quem assiste às vezes as corridas de turf, né? Tem sempre aquele cavalo que está lá no meio do bolo, ali junto com os outros, ou até um pouco para trás, e ninguém dá muita bola. Mas quando chega nos últimos metros, dá uma disparada tamanha e consegue a vitória. Esse time, aliás, esse cavalo é o Tampa Bay Buccaneers. E esse cavalo não é o Green Bay Packers. Se por um lado os Packers tiveram uma temporada avassaladora, né, na parte regular, o Tampa Bay Buccaneers não. O Tampa Bay Buccaneers teve bons números, teve um desempenho satisfatório, mas não teve a campanha brilhante que os Packers tiveram. Tiveram altos e baixos, tiveram derrotas inesperadas, como para o Chicago Bears, outras vitórias apertadas, e foi obrigado a decidir todos os jogos da pós-temporada fora da sua casa, para chegar agora no final e decidir o Super Bowl dentro da sua casa. Por quê? Porque é um time de chegada. Porque é um time liderado por um quarterback que mobiliza todos aqueles que estão ao seu redor e que mostra a importância de se ter um grupo vencedor e que saiba crescer na hora certa. E o Packers não sabe crescer na hora certa. Isso é o que basicamente diferencia as duas equipes nesse momento. Um time de chegada e outro time de temporada regular. É claro que foi extremamente doloroso porque a gente criou uma expectativa muito grande, diferente de outros anos. Acho que o Green Bay Packers nunca esteve tão próximo de um Super Bowl nessa última década como esteve dessa vez. Eu tenho certeza que você, assim como eu na temporada passada, não nutria toda essa expectativa, porque a equipe não passava essa confiança, porque a equipe não tinha o rendimento que demonstrou essa temporada, não tinha um Aaron Rodgers inspirado como essa temporada, né, jogando em altíssimo nível como MVP dessa temporada, e também porque a gente sabia que o nosso adversário na final da NFC passada era superior a nós. Já tínhamos levado uma sacolada na temporada regular e o filme se repetiu na final de conferência, no caso do San Francisco 49ers. Então a gente não tinha essa confiança, né, essa esperança que a gente criou para essa temporada, porque a gente chegava muito forte, chegava em termos de números e desempenho muito bem referendado para estar no dia 7 de fevereiro lá em Tampa Bay.
Ao contrário do adversário, que, como falei anteriormente, teve uma temporada regular dentro da normalidade, mas que começou, né, a crescer na hora certa e chega com méritos ao Super Bowl, podendo inclusive o Brady conquistar já o seu 7º anel no geral e seu primeiro na primeira temporada pelo Tampa Bay Buccaneers, que era uma equipe que historicamente é uma piada na NFL, mas que para receber o Tom Brady teve que se mobilizar, teve que se formatar completamente, né, para colocar jogadores com potencial vencedor e com qualidade em todas as unidades, porque sozinho também, claro, ele não joga. E dói ainda mais porque pode ter sido a última temporada do Aaron Rodgers em alto nível, do Aaron Rodgers motivado, disposto a buscar esse grande objetivo. Ele já vai caminhar para 38 anos nessa temporada, com um contrato a vencer, né, seu futuro em jogo. É claro que eu não vou falar disso nesse vídeo, tá? Eu vou fazer em outros vídeos ao longo dessa enorme off-season que teremos pela frente, falando sobre o futuro de Aaron Rodgers, falando sobre o futuro de Mike Patton, falando sobre o futuro da franquia em si, quais as movimentações que os Packers terão que fazer, né, nessa off-season, no sentido de chegadas e partidas, tá? Então eu não vou focar nisso diretamente nesse vídeo, até para não encher mais o saco de vocês, já devem estar com a orelha cheia, né, sobre a NFL, e assim como eu, já devem estar loucos para tirar férias do futebol americano, né, depois do que a gente viu ontem. Mas falando do jogo em si, começo muito me pareceu o retrato também da semana 6, né? A gente sabia que o Tampa Bay viria com muita pressão para cima do Aaron Rodgers, que ele teria muito pouco tempo no pocket, e assim foi, dito e feito. Tivemos uma atuação muito ruim da linha ofensiva, sentimos a falta do David Bakhtiari, Billy Turner sofreu demais, tá? Com as pressões vindo pelos lados ali da linha ofensiva, principalmente com o Jason Pierre-Paul. E aí sobrecarregou demais o Rick Wagner, sobrecarregou demais o Lucas Patrick, sobrecarregou demais o Elton Jenkins, até o próprio Tyler Lancaster, que saiu machucado. Então sofremos muita pressão. Isso resultou mais uma vez em um turnover do Aaron Rodgers, capitalizado pelo Tampa Bay Buccaneers. Vocês vão entender, né, mais um motivo, né, da vitória de Tampa. Embora a gente tenha tido alguns jogadores, algumas unidades até bem no jogo, com o interior da linha ofensiva, não acho que tenha tido suas piores atuações. A secundária, tirando o Kevin King, que não precisava nem ter entrado, né, para esse jogo, estava ali como questionável, podia ter ficado de fora, fez a sua atuação mais trágica com a camisa de Green Bay, foi um dos grandes responsáveis por essa derrota. Mas tirando ele, Jair Alexander teve mais uma atuação espetacular, 2 interceptações, Adrian Amos também com uma interceptação. Nossos recebedores, o Adams, era evidente que ele seria mais visado, ainda assim anotou mais um touchdown. Allen Lazard foi bem, Marquez Valdes-Scantling muito bem, talvez tenha sido nosso melhor recebedor nesse jogo, e torço para que ele siga, né, evoluindo, vai seguir sendo importante nas próximas temporadas, né. O Jamal Williams supriu bem a saída do Aaron Jones, que teve uma noite trágica também após o fumble, machucou e não voltou mais, pode ter sido seu último jogo também, não se sabe se ele vai renovar ou não. Então nós tivemos destaques positivos nessa noite, não foi tudo tragédia, embora o resultado final tenha sido uma tragédia, mas nem tudo foi péssimo, né? Para falar assim, nossa, não teve ninguém que salvou naquela noite. Teve. Mas os Packers pagaram pelo primeiro tempo ridículo que fizeram, que, como falei, foi um retrato ali da semana 6, com muita pressão e muitos erros por parte de Green Bay. Com Tampa abrindo 21-10 no final do primeiro tempo, e eu já estava imaginando que a gente iria para o vestiário com 14-10, que era uma diferença absolutamente contornável, ou na pior das hipóteses, um 17-10, porque eles estavam ali em zona de field goal. Mas não, eles arriscaram uma quarta descida porque confiam no quarterback que tem, e ele foi lá e meteu uma bola gigantesca para o Scott Miller nas costas do Kevin King, e foram para o intervalo 21-10. Assim como você provavelmente
eu já havia jogado a toalha naquele momento. Achava que o segundo tempo seria apenas para confirmar uma derrota inevitável. Mas ainda os Packers nos deram um fiozinho de esperança. Voltaram bem para o segundo tempo, apesar de termos sofrido um touchdown. Logo no início também, aquele 28-10 ali para mim já tinha matado o jogo. Se 21-10 já estava difícil, imagina com 28-10 no placar. Tudo levava a crer que a gente levaria 38 pontos, igual foi na semana 6, para igualar o que foi contra São Francisco na temporada passada, né? Mas aí nós conseguimos 2 campanhas boas, 2 touchdowns, que deixaram a diferença em 28-23. Só que aí entra a questão da equipe que chega nessa fase para ganhar e a equipe que chega nessa fase apenas para competir. Se eu falasse para qualquer leigo que um quarterback foi interceptado 3 vezes no mesmo jogo e o time dele ainda assim venceu, provavelmente este cidadão ou cidadã leigo diria: impossível. Com 3 interceptações numa final de conferência e o time do cara ainda vence. Quando se trata de Green Bay Packers, tudo é possível, meus amigos. E nós conseguimos que o Tom Brady lançasse 3 interceptações e não nos aproveitamos de nenhuma delas para pontuar. Esse que é o diferencial. Você vai falar que não foi? É óbvio que foi. E ele nem foi pressionado para isso, hein? Nosso pass rush foi muito mal nesse jogo. Ele errou porque ele estava absolutamente confiante na partida. E nos recebedores que ele tinha e nos buracos da nossa secundária. Por isso que nasceram essas interceptações. Porque eles arriscavam, porque eles confiavam no quarterback que tinha. Coisa que nós não fizemos. Matt LaFleur, uma noite infeliz, embora ele tenha muitos créditos, levando a equipe por 2 temporadas consecutivas à final da conferência, mas pecou pela inexperiência, falhou a não confiar em Aaron Rodgers naquela 4ª descida para 1 jarda, tendo optado por um field goal inacreditável, faltando 2 minutos para terminar o jogo, né? E a diferença ficando ali em 5 pontos, acreditando que a nossa defesa pudesse parar o Brady mais uma vez, tentar mais um turnover. 4 turnovers do Tom Brady no mesmo jogo já seria algo, né, extraordinário. Mas ele confiou que a nossa defesa seria capaz de pará-lo com 2 minutos no relógio e optou por um field goal. Está na cara que essa não foi a decisão do Rodgers, está na cara que essa foi a decisão do LaFleur, por isso ele também tem uma grande responsabilidade por esse resultado, assim como o Aaron Rodgers também tem, onde naquela chamada também decisiva ele tinha campo livre até a endzone, ele começou a correr e parou, não sabemos porquê, nunca vamos entender tão cedo o porquê, e isso também colaborou. E aí, coube a Tampa conseguir apenas 2-3 first downs ali, graças a faltas cometidas por nossa defesa, incluindo mais uma do Kevin King, né, que fez o possível para a gente perder esse jogo. E aí, foi só aguardar aí os últimos segundos de sofrimento para consumar a nossa derrota. Então, as responsabilidades têm que ser divididas. Então eu falei, tem culpa do Kevin King, tem culpa da linha ofensiva, tem culpa do Aaron Rodgers, tem culpa do Matt LaFleur, e tem culpa das zebras também, que falharam em um momento crucial ali, que rendeu, né, a interceptação do Aaron Rodgers, uma falta clara no Allen Lazard, tá? Embora isso não seja a única justificativa da derrota. E a gente termina essa temporada dessa forma melancólica mais uma vez, perdendo a conferência na nossa casa, o que dói ainda mais é o adversário comemorando lá dentro do Lambeau Field, com mais de 8 mil pessoas. E esse era um diferencial, era algo que fazia a gente acreditar que era possível a gente chegar no Super Bowl, que era o fato de que o Rodgers nunca havia decidido uma final de conferência em Lambeau Field. Isso encheu a gente de esperança, mas a esperança foi por água abaixo. Muito embora, pelo segundo tempo bom que o Packers fez, tem que ser reconhecido, a esperança voltou a nascer, né? A gente acreditava que era possível uma virada, e que se viesse essa virada, acho que ninguém pararia os Packers no Super Bowl. Mas infelizmente não veio, porque os Packers não aproveitaram as enormes e tantas oportunidades que tiveram dadas pela equipe de Tampa, porque não é todo jogo que o Brady vai ser interceptado 3 vezes, e se você não capitalizar essas interceptações, meu amigo, não vai adiantar nada. Todo esforço defensivo, se o seu ataque vai lá e não consegue produzir. Então a gente encerra mais uma temporada de forma melancólica. Em breve eu volto com novos vídeos, falando sobre cada unidade exatamente, o futuro da franquia, de determinados jogadores.
curte a ressaca agora, essa dor da derrota, e manter a esperança de que ainda a gente possa um dia, né, próxima temporada, voltar a ver a equipe competindo novamente, com o Aaron Rodgers conosco, e que a equipe possa ter esse poder de chegada, esse poder de decisão, e não tremer, né, como se diz, na hora H. Tá certo, pessoal? Então é isso, vamos acompanhar esse restinho de temporada, e que vem a off-season para a gente pensar, refletir muito no que será o Packers para a temporada 2021-2022. Grande abraço a todos, Go Pack, Go!